Quando a segurança de uma pequena cidade se torna a responsável pela sua própria insegurança. Quando um crime abala toda a nação e, como muitos entre outros, fica sem solução. E quando novos elementos surgem e a justiça responde que o crime prescreveu. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. A suspeita de um ritual de magia negra. A suspeita do jogo de poder. Uma série de crianças desaparecidas. E a que aparece morta e abala toda uma nação. Hoje veremos o caso Evandro. Caso Evandro, o caso brutal que escandalizou o Brasil. Com novas possíveis provas e reviravoltas nas investigações, o caso que supostamente envolveu um ritual de magia negra ainda desperta o horror de muitas pessoas. Na manhã do dia 6 de abril de 1992, um garoto de apenas 6 anos de idade desapareceu na cidade litorânea de Guaratuba, no estado do Paraná. Era o pequeno Evandro Ramos Caetano, cuja ausência foi percebida por sua mãe algumas horas depois. Com a ajuda do delegado-geral, a família e outros moradores da cidade começaram a procurar pelo menino, que seria encontrado 5 dias depois, em condições difíceis de acreditar. No dia 11 de abril, o que era um caso de desaparecimento, se transformou na confirmação de assassinato. Evandro foi encontrado em um matagal, próximo à sua casa, por um trabalhador que passava próximo à região. O menino estava sem os olhos, sem o couro cabeludo, com os dedos dos pés cortados, sem as mãos, com o ventre aberto e sem os órgãos internos. Policiais e familiares foram ao local para identificar o corpo, já em estado avançado de decomposição. Alguns elementos ajudaram no reconhecimento: sua bermuda branca e a chave de sua casa, que estava próxima ao corpo. Dias depois, o par de chinelos do garoto também foi encontrado. Jovens da escola local resolveram fazer uma manifestação pela morte de Evandro, pedindo por mais segurança às autoridades. Em julho daquele ano, 3 homens confessaram ter matado o pequeno Evandro. Oswaldo Marceneiro, curandeiro que chegara em Guaratuba no início do ano, teria recebido a ajuda do artesão Davi dos Santos Soares e de seu amigo e também feiticeiro Vicente de Paula. A acusação diz que a morte teria sido parte de um ritual encomendado pela primeira-dama, Celina, com o objetivo de abrir os caminhos da fortuna e da política para a família Abage. A filha do prefeito, Beatriz Abage, também teria auxiliado no ritual, como confessado por ela e sua mãe em uma fita cassete. De acordo com os 5, o ritual ocorreu na Serraria Abage, nos arredores da cidade, liderado por Oswaldo Marceneiro, no valor de 15 milhões de cruzeiros na época. Essa fita de confissão foi gravada pelo grupo Águia da Polícia Militar, que realizava uma investigação paralela sem o conhecimento da Polícia Civil, no caso, o Grupo Tigre. Apesar de tudo, a família Abage foi inocentada no primeiro julgamento, ocorrido em 1998, e com duração de 34 dias, considerado até hoje como sendo o julgamento de maior duração na justiça brasileira.
A alegação era de que não existiam provas suficientes para comprovar que o corpo era de Evandro. A alegação era de que não existiam provas suficientes para comprovar que o corpo era de Evandro, mas havia um corpo. A filha do prefeito, Beatriz Abage, seria condenada à prisão apenas em 2011. Apesar de ter sido condenada a 21 anos de prisão, ela recebeu perdão de pena 5 anos depois. Neste ano, o jornalista Ivan Mizanzuki, que produz o projeto Humanos, revelou que recebeu de uma fonte anônima gravações que comprovam que os depoimentos de Beatriz Abage, Oswaldo Marceneiro, Davi dos Santos Soares e Vicente de Paula, os 4 condenados pelo sequestro e homicídio do garoto, foram obtidos sob tortura. As declarações colhidas e gravadas por policiais militares do Paraná são a principal evidência para a condenação de 5 entre os 7 envolvidos no crime. Abre aspas. Essas fitas mudaram tudo para mim. Se antes eu tinha dúvidas se eles eram inocentes, todas elas se foram. Estas pessoas foram torturadas e perderam anos de suas vidas. São coisas que fazem parte das torturas, mas ainda assim são importantes para se entender que a investigação foi toda contaminada. Fecha aspas, disse Mizanzuki em entrevista ao G1. O que diz a Justiça? Segundo o Ministério Público do Paraná, será necessário uma prova da autenticidade e da contemporaneidade do material, sendo que a desconstituição de uma condenação criminal somente ocorre no caso de surgir nova prova cabal de exclusão de responsabilidade do condenado. Ainda informando que, como o caso aconteceu em 1992, o processo foi arquivado e não pode mais ser reaberto por ter acontecido há mais de 20 anos. Portanto, o prazo máximo prescricional previsto pela lei. Mesmo com as novas possíveis provas, o caso Evandro permanece sem solução definida e ainda intriga muitos brasileiros que se questionam o que teria acontecido com o menino. Vamos ver o que esse crime motivou. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Atualmente está em exibição na Globoplay o documentário Caso Evandro, onde a proposta é contar toda a história do caso e a apresentação de todos os envolvidos, com riqueza de detalhes e registros da mídia que cobriu o caso na época. Assistindo ao documentário, que procura agir de forma imparcial na sua narrativa, chegamos à conclusão de que o maior interesse na época nunca foi elucidar o crime, mas sim se utilizar dele para a conquista de objetivos maiores. Eu tenho agora um recado para vocês. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes, com Luiz César Rangel. Vamos analisar esse crime. O caso Evandro é mais um entre tantos casos no Brasil sem solução, onde nunca se sabe se os acusados são acusados porque realmente são culpados e se safam por terem poder e dinheiro, ou se são acusados por terem poder e dinheiro. Muito estava em jogo nessa pequena cidade litorânea. Disputa política, interesses imobiliários, rivalidades antigas,
Se Evandro realmente foi vítima de um ritual sádico, nunca se saberá. Até mesmo porque ele não foi a única criança desaparecida na época, nas mesmas circunstâncias. A única certeza que se tem é que os culpados nunca foram punidos, sejam os que responderam ao processo, sejam os que escaparam da investigação. Infelizmente, um caso assim não possui justiça, possui apenas uma função didática. Ensina que crianças, por maior que seja a sensação de segurança de uma cidade, não podem ser deixadas sozinhas. Guaratuba é uma cidade litorânea, na época considerada extremamente segura e pacata. Mas esse é exatamente o cenário ideal para que tais tipos de crime aconteçam, tanto pelo fato da população não estar se precavendo, quanto pelo fato das próprias autoridades regionais não estarem preparadas para investigarem crimes desta natureza. No final, casos hediondos assim servem somente para cegar a população e criarem uma atmosfera de falsa justiça. Muito se atacou cultos de matrizes africanas, num surto de desinformação e preconceito. Interesses políticos sobressaíram e a verdadeira justiça não foi feita. Meu nome é Luiz César Rangel e eu te encontro no próximo crime. LCR Imagem Produções.